Boa noite, minha irmãs. Boa noite a vós tudo, na qualquer parte do mundo. A hoje tem só um tema para comentar. Aliás, é dia estudo que como nunca tem assunto. Já estava atrafado um bocadinho. Então, a hoje, acho que como coisas que rola durante a semana que passa. E houve um grande acontecimento que chamou a atenção, visita de dos presidentes à China, que é do Donald Trump e Vladimir Putin, que para mim, melhor líder vivo atualmente na poder está chamado Vladimir Putin, acabou de ter a mínima dúvida. Portanto, a hoje, não há papel de geopolítica, mais ou menos que duas visitas significa para a nós de relações internacionais. Portanto, na foca voz na nata das visitas de duas grandes superpotências que são os Estados Unidos com Rússia. Portanto, vou entrar e também, se você ter perguntas, algumas colocações, vou estar colocando, que quem saber, não responder, como é óbvio. Que quem quer saber, é a mesma coisa, se calhar, não tem que fazer ligação a Portugal, para poder apontar alguns de minha professora, basicamente. Ok, portanto, antes de entrar no tema de geopolítica, tem a ver com duas visitas. Na toca, mais ou menos, visita de Donald Trump, Vladimir Putin e próprio conflito que, nem momento, está na rola. Nem água vai, nem água vem. Por quê? É bater contra a parede. Então, uma coisa que me estive a partilhar com vós, antes de não entrar no programa, vamos perceber que cedo. E tem coisas que a nós, suma como está falando bom sempre, para mim, inventa o que tu quiseres, para aqui que vou mexer, bom e livre, até porque, para aquilo que é bom e único no mundo. Tanto, orgulho fala bom e único no mundo, Carlos Vieira, boa noite, Lucas Nancangelara, não? Já. Orgulho fala bom e único no mundo, e inclui tudo, tanto com opinião com certa, opinião lúcido ou não. A boi único, se tem uma opinião torpe, portanto, não fala boss. A bo e que você fazer. Mas antes de não entrar no tema, não mostra boss uma notícia. Não mostra boss uma notícia. Não a jubila nós tudo. Você não olha, irmã. Moçambique talvez seja uma perseguição a todos nós moçambicanos. Agora, não leio notícia a nós tudo. A superiora das Irmãs da Imaculada Conceição, a primeira congregação nascida em Moçambique, denuncia a perseguição terrorista aos cristãos em Cabo Delgado e pede ajuda ao povo português, pois ninguém está em paz. Vou sublinhar, ninguém está em paz. Por quê? Com a violência dos grupos jihadistas que causam destruições e matanças religiosas. Portanto, vou sublinhar termo. Ninguém está em paz. Pergunto, se a boa religião de paz que comanda e está permitido num país como Moçambique, ninguém está em paz. Se uma religião está tendo tipo de comportamento, é religião de quê? De Satanás ou de Deus? Eu pergunto. E essa é a acusação. Pergunto. Ora que uma religião, alguém está dando uma notícia e fala, ninguém está em paz. Que diferença de religião com Deus, com Satanás?
João Batista, boa noite, irmão. Júnior Indi, lá, não? Qual que é a diferença? Ah, mas Islão é religião de paz. Ninguém nega isto. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus está falando como mais tarde, bom bem coisas. Ah, minha religião de paz. Sim, concordo. Não vamos brigar por causa disso. A questão que está colocado. Jorge Lange. Enquanto João Batista bem falou como ele é alguém de paz, ele é de religião de paz, e pá. Ele, sim, seta João Batista. Falar sim. Para nunca briga. Ele bem respondeu através de Atos. Aquilo que Jesus fala. Pelos seus frutos os conhecereis. E gente, vou lembrar que a gente fala sempre, não voltar a repetir, com todas as letrinhas. Islão é incapaz de conviver até com ele mesmo. Sozinho. Não dá. Por mais que inventem mil e uma desculpa, não é que tudo muçulmanos que é assim. Concordo, 100%. Imagina como tudo muçulmano e assim mundo Gana está bem em paz. A nós tudo, ninguém que se entende eles em Gana está bem em paz também. É verdade. Agora, a questão que está colocado para outra parte de moeda é o seguinte. De que tem terrorismo, sempre está lá um muçulmano. Essa que é verdade. Vou sublinhar o que a senhora fala. Ninguém está em paz. Ora, com religião que está permite paz, como é que eu podia chamar aquilo de religião? Minha gente, acabou de falar, Jorge não que fala, Islão é de paz, e que aquilo, me fala, imagina, católicos, no nosso centro, vamos supor na Itália. Na Itália, ninguém está em paz na Itália. Nenhuma religião não diz em paz. Não há perseguição de todos. Um muçulmano falando assim, Jorge Nangue, mas qual tipo de religião? Como é que eu podia chamar de religião? A mina ficou ofendido por carga d'água. Não repete. Imagina como a mim como católico na Itália, que é o centro do catolicismo. Nunca permitir ninguém viver em paz. Um muçulmano punta, mas Jorge Nangue, esse qual tipo de religião? Como é que eu podia chamar de religião? Essa que é a pergunta legítima. Ah, não, uma punta é para ver como boi anticatólico. Como assim? Se contra a bobucação a permitir para ele viver em paz, e mesmo assim ele quer poder questionar esse que é o tipo de religião? Eu não consigo entender. Basta usar a cabeça um bocadinho de fanatismo de lado. Essa que é a verdade. Eduardo Mendes, boa tarde. Boa noite, aliás. João Mendes. Hélio BP, João, me cumprimenta já. É isso. Eu não consigo entender. Na tudo que tem Islão, sempre problema surge, tarde ou cedo. Inventem o que quiserem, falem o que quiserem. É religião de paz, concordo, não vamos brigar por causa disso. Certo é que, pelos seus frutos os conhecereis. O que é esse? Tudo último notícia que eu recebi de Nigéria. Abobá a casa de um padre, busca a casa, o queima pecador vivo. Abona chamou cabeça de religioso. Ah, mas é que tudo... Minha gente, não conta boas coisas. A mim, no momento que eu comecei a ler um bocadinho para tentar perceber Islão, para que julgue eles, não vai ser fontes. Apesar de tudo que alguém lê com lente de um católico, cuidado. Lê com lentes de um católico. Cuidado, e que é tão isento assim. Ok? Aí fica claro. Lê com lentes, nunca lê como um ateu. Com aquele lado. Ok? Aí fica claro, é ponto. Lê. Portanto, minha visão é sujeito à correção. Mas com fato. Não é opinião. Ah, eu acho. Olha. Estou farto de achismos. Aliás, Carlos Mares falou como de boas intenções, inferno que tem espaço. Meus irmãos, a mim tenta ler Islão para tentar entender, para que julga mal. A partir de 2016, o Jebamata entra dentro da igreja católica, padre na raça da missa, padre Jacques Zamel. Cara diz que vou tomar nome e vou investigar. Jacques, vou pôr J-A-C-Q-U-E-S.
C de Carlos, Q de queijo, U de união, E de estação, S de Setúbal. Amel, Bunapui. H de hospital, A, M de Maria, E de estação, L de Lisboa. Irmãos, muçulmano teve coragem de subir riba de altar em plena missa com um padre que está cuidando só de estrangeiro na sua paróquia. Panhal de Tandana Chong, um padre belhote, de Tandana Chong, em plena celebração de missa, bufi de faca na pescoço, tô aqui descansa. A mina chamou de religioso, a mina chamou aquela de religião. Só se encar respeita a Deus. Tá que diferença de esse com Satanás? A mim, sem considerar Deus de verdade, como que a mina chama aquilo de religião? Imagina, na vida, coisa ao contrário. A mim, como católico, entra dentro de uma mesquita, imame na raça missa, na raça se, coisa lá, nchiga, empanhala, enfia de faca, toque e descansa, na grita agora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e não sei das quantas, papapá, mata tudo um cabança em banho a caminho. Ainda bem que a polícia vai atrás, e manda eles também para São Pedro. Isso a Bíblia também fala. Quem usa a espada pela espada perece. Aquilo que a Bíblia fala. Pela espada que tu usas, é pela mesma que tu pereces. O que, papai? Bora perceber. A mim que está entender coisa ali, que de vai entrar na uma igreja para apanhar seres humanos vão matar. Boa noite, Benazir Pimentel, boa noite. Usmane Baldenha, boa noite. Brahma, obrigado. Papai, depois vês. Não funcionou. Sim, Brahma, Seidi. Não concorda plenamente com você. Aquilo é só o diabo que está fazendo coisa dessa. Só o diabo. A sério, minha irmã, outra hora que está conseguindo encaixar. Nem tenta perceber. Apesar de tentar, ao mesmo tempo, que todo espaço. Porque imagina, a minha entra dentro de uma mesquita, um imame na raça. Um panhal ndita na chão, bejote, enfim de faca na fala, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tô como matar, não sei, mas... Minha irmãos, sabo, muçulmano, ateu ou judeu, bucho man de religioso, ou bucho manhã religião de religião, abo também é um ganda diabo. Das duas, uma, o que sabe que é que Deus, o que conhece nada de Deus. Para você falar com o Jorge não que um católico, um religioso, se religião, e religião, não sei das quantas, é tudo menos religião. É tudo menos religião. Minha gente, Bíblia fala como Satanás está disfarçado de luz, pangana. Satanás. É coisa de que tem na quinco de Deus de barrar. Aliás, a mim gostava de qualquer alguém mandar um vídeo de um padre entrar na qualquer coisa para incomodar quem quer que seja. Padre. Vou mandar que vídeo. Para alguém mandar um vídeo de que padre vai incomodar alguém na qualquer coisa. Religião mais perseguida do mundo. Eu encho a boca e falo à vontade. E que tem suma católico. E que tem, repito, não há como católico. Não há. O ministro vai investigar. O bimpum na vergonha. É investigação. Se você tem coragem. Bíblia é o único livro religioso que está lendo na tua local. Tudo. Por acaso, como andamos por Parabós para terminar parte, não entra naquele que tem ali. Rosero Saldanha, boa noite. Mano Ju, Gilara, não, Lero Nangue, Gilara, não tá. Jesus fala assim na João 15, versículo 18 para baixo. Minha irmãos, é para mim a melhor tradução de Bíblia que tem. Melhor tradução. Quem que pode estar a Bíblia de Jerusalém? Para viral, com a câmera ao contrário, assim botou já direito. Bíblia de Jerusalém. Esse é ele.
e melhor, e na fala voz um seminarista, melhor tradução, mais perfeito, nenhuma tradução, já agora, nenhuma tradução é tão completo assim. Nada bom um exemplo. Imagina como a mim Pepelo, como que você vê. Imagina na conta está com o Rosério Saldanha. Na tenta traduzir algo de Pepel para qualquer língua. Vamos supor. Imagina não chegar na palavra primo. A nós Pepel não tem palavra primo. A mim não traduzir Saldanha que é com Cande Souza na papia. Na Pepel, para traduzir agora na outra língua. Cande falando assim como Olivia Mandica, aliás, e minha prima. Como é que pode traduzir ela? Das duas, uma, ou se traduzir literal na Pepel, literal, não tem que falar, Olivia e filho de irmãozinho de minha papa, do irmão garante de minha papa, na Pepel. Essa é tradução literal. Agora, se não vai para a palavra primo, não existe. Não existe na Pepel. Não tem aquela. Irmão, não tem. Tanto que eu podia falar, então, ou imago. Imago quer dizer meu irmão mais velho. Imago. Portanto, tradução literal não existe. Para aquilo, e bom para você ter ressalva ali, nenhuma tradução é 100%. É 100%. Isto não existe. Em qualquer, de espanhol para português, nenhuma tradução é 100% igual. Nenhuma. Tem coisas que existem em certas línguas. Você não percebe? Ora bem, mas Bíblia de Jerusalém é a tradução mais perfeita que tem. Ok? Como manda, Jesus avisa no Bahia. Ou seja, João 15, 18, e fala assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Você não olha o que é de Deus? Como é que está tratado no mundo? Óbvio. Portanto, perseguição à Igreja Católica, para mim, como esse seminarista, jamais para mim é surpresa. Jamais. O mundo amaria o que é seu. Mas, porque não sois do mundo, e minha escolha vos separou do mundo. E o mundo, por isso, vos odeia. É só isso. Agora, o que queres? Você não percebe? É assim. Não faça isso, Vera. Ok. Não voltes a fazer isso, Vera. Ok. É assim. Portanto, é que a surpresa para mim, olhei coisas a perseguição, padres a matar. Não falou, só na Nigéria, um conta até 200 para. Eu pergunto, esse qual tipo de religião? Então fala gente, vou ter paciência. Boba lei, boba YouTube, vou ver Estado Islâmico. A mim, susto, maior susto companhia é que tudo líderes, tudo, 90% deles, tudo era imames. Al-Baghdadi, ele era imame de mesquita de Bagdad, na Iraque. Buna falando como aquele que é muçulmano, buna falando como aquele é inocente, e que com o Alcorão, por amor da santa. De algum, português tem uma frase: quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado ele vem. É só isso. Tudo imames. Minha gente, se alguma coisa tem que ser do revisto na Islão, como andando a falar, qualquer alguém acabou bem, vai o balei. Balei, surgimento de Mohammed, hoje vai para Medina. Por exemplo, o que chega na parte hoje vai para Medina, panha pela, começa lá, com atenção. E depois vou ver quantidade de guerras que ele participa nele. Guerras. Mohammed vive 23 anos de tal profecia que fala. 23. Na 23 ele participa na 1 guerra, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9, na 10, na 20. Não. Não repete. Ele participa só na 1 guerra, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9. Não. Não.
É tudo de profeta. Profeta de Deus. Primeiro 4 califas são como morte natural. O resto tudo matado. Dentro. Por amor da santa. Portanto, eu comigo de espalhação de terror até a os, de algum lado foram aprender. Isso é isso. Agora, não vai para tema que eu te ensino. Yeah? Minha irmãos, Itade, Olivia me percebeu perfeitamente. Atenta a falar qualquer alguém acabou de Jorge Nank. Vai o balé. É só isso. Vai só o balé. Vou tirar uma conclusão. É só isso. Balé. Não é preciso não briga. Não é preciso não briga. Porque um coisa aí fala, epa, Jorge Nank existe. Alguém falou não. Ok, vai a investigação. E que preciso de briga. Que preciso. Jorge Nank falou que Mohamed participa na guerra. E uma acusação. Se a acusação, não vai jubi. Se é verdade ou não. Vai jubi. Não tem conclusão. Portanto, e que como é papel para ver como eu digo. Jesus Cristo participa nas guerras. Alguém falando que ele é um muçulmano, falando que ele empanha raiva. Mas eu já como, na verdade, Jesus participa. Como caminho por julgar que muçulmano de mal? Ou ainda papel mal de catolicismo? Se contra, na verdade, Jesus participa na guerra. Ele faz só uma constatação. E se uma fala, Nino Vieira participa na guerra, Amílcar Cabral participa na guerra, Umaru Jallo participa na guerra. Quer dizer, é só isso. E nem é ponto do que me está. É uma tristeza. Vou ouvir só que é uma igreja, não sei o que, por aí fora. E outra coisa, apesar da igreja católica, e única religião que mais está a fazer caridade no mundo, bucano de nenhuma religião aos calcanhares da igreja católica, na disputa. Nenhuma. Buna junta tudo religiões do mundo. Tudo, eu repito, tudo, de judaísmo a qualquer coisinha. Não chegam a uma paróquia lá de Ntula. Tudo junto. Só isso. Afinal, qual é a religião de Deus? Para brincadeira, vou botar engana gente de como não sei o que. Apesar de Jesus avisar, vai aquilo. Jesus avisar, não vai. Como era bem, cautelai-vos, que virão muitos falsos profetas. Mas, pelos seus frutos, os conhecereis. E que aqui dá como sinal? Ainda bem manga de falsos profetas. Um calção bonara para eles rápido. Pelos frutos. Tá vendo? Ah, ok, tá aí. É isso. Ora bem, John Laranja, boa noite. Mirce Vieira. Emerson Gomes, boa noite. E irmãos, não vai para que te ensine a os geopolítica. Apesar de entender algo para mostrar a vós assim rápido, graças a Deus. Uma das maiores imagens que enranja. Olha. Isso aqui passe na Fátima. Uma das maiores imagens. Virgem Maria. Lúcia fala com uma esle, como olha, na orla de manta, de cimanta, es ouro de verdade. Es ouro. Ouro de verdade, esse é tudo como olha assim, ouro. Ouro maciço. Yeah. Para falar vós, melhor tradução de Bíblia. Para falar vós, de como também, quem que me está entendendo de vida de gente que anda com Jesus, não te recomendo isso. A verdadeira história dos 12 homens que espalharam a palavra de Jesus. Olha, esse é ele.
Quem que me entende? De que a Igreja Católica, que a Igreja Católica está sendo? Sobre qualquer assunto, imagens, Papa, casamento, tudo. Salvação, sacramentos, palavra de Deus, Bíblia, tudo. Tudo. O que a Igreja Católica está sendo? Está aqui. Ok? Vamos ver. Catecismo da Igreja Católica. Para acabar falar, não, Jorge não que penses, Jorge não que está falando aquilo, e tá tudo aqui. No Catecismo da Igreja Apostólica Romana. Por exemplo, ali tema, se me saber, o que a Igreja Católica está pensando sobre o Novo Testamento? Vou vir a câmera. Antigo Testamento, Novo Testamento. O que a Igreja Católica está pensando sobre aquilo? Para a Calhas. A Igreja é santa. Tá. As Calhas. Quem pode receber esse sacramento? Olha, que a Igreja Católica está falando sobre aquilo? Os efeitos da confirmação. O que a Igreja está pensando sobre aquilo? Tá aí. Celebração das Ezequias. Gente como não sei o que a Igreja Católica está pensando? Tudo fundamentado na Bíblia. Ok? Tudo que a Igreja Católica está ensinando. Comanda Catecismo da Igreja Católica. Sobre tudo que envolve a matéria da salvação. Está aqui. Ok? As calhas. Não se abre as calhas. Imaginar o que é esperança para a Igreja Católica. A caridade para a Igreja Católica. A fé. Que é a fé? O que a Igreja Católica está pensando sobre fé? O que a Igreja Católica está pensando sobre idolatria? Tema que os protestantes adoram. Não farás para ti imagens e não sei das quantas. Aleluia, glória, aleluia. E pá. Êxodo 20 e blá, blá, blá. Não farás. Católico está assustado. Ai, meu. Até onde a Jorge Nanke com uma imagem. Ai, ele está na Bíblia com uma imagem que podia fazer. Ai, meu Deus do céu. No fim, Deus cura com a imagem. Que a os, aquela imagem que Deus cura que ele imortalizaram nas farmácias. Qualquer farmácia que vai ali no ocidente, pelo menos, botou ali um serpente. Deus cura aquele. Que é a imagem. Deus estude ídolos de outros deuses. A razão pela qual o primeiro mandamento está lá. Protestante apanhar tudo e confundir para enganar gentes. Para assustar católicos. Comandante critica a Igreja Católica, né, ponto. Deus estude imagens de outros deuses. Outros deuses. Não imagem. Quem que vai Roma, Vaticano, vou entrar na catacumbas, onde que Pedro tá raça a missa, segundido para cá matado. Vou falar, meu Deus do céu, então Pedro era idólatra. Vou olhar as imagens na parede, até a os. E a gente, só quando fala gente que como não está para aquilo para ambiente protestante. Não. Protestantismo é aberração. É obra do diabo. Obra do diabo. Você como Satanás ensina bem dumbuli. Quando está falando, boss, tipo depois de amanhã. Não dá para pensar sobre aquilo. Irmãos. Segunda maior mentira de Satanás. Jesus está fundando nenhuma religião. Tudo religião igual. Nenhuma religião salva. Essa palavra de Satanás mais açucarado. Tudo religião igual. Cuidado. Guiné-Bissau e país. Estados Unidos e país. Significa como? A bom poder sair de negócio vai viver na Guiné-Bissau de qualquer maneira. Porque também o país é igual com os Estados Unidos. Qual é o problema? Vai para lá. Luxemburgo é país. Santo Tomé é outro país. Você vai viver na Santo Tomé? Acho que não.
É exatamente a mesma coisa. Afinal, nem todos são iguais. Minha gente, nenhum Deus, Deus de verdade, nunca tem duas religiões. Nunca! Esse de Satanás. E que preciso estudar teologia. Mas eu vou acreditar como... Por exemplo, a mim, imagina como a mim. Não tem duas palavras. Um papel com o Gastoffer, mane, coisa. Mira na jalão papel que é outra coisa. Peraí. Esse preciso estudar teologia. Para entender como Jorge Nanke, das duas uma. Ou é mentiroso, ou alguém que vem contar esse conta mentira. Das duas uma. E a gente, Deus nunca cana ter duas religiões. Nunca. Deus Criador. Nunca. Panha batismo, não está garantido com todas as letras. Nunca. Duas religiões. Na papel dele de várias. Mentira. Um só Deus. Um só povo. Um só batismo e uma só fé. Aquilo que a Bíblia fala. E quem quer Deus de verdade? Esse, a mim está falando, a mim se dava só um pequenino sinal assim. Entendi como judaísmo que religião de Deus, na para até direto ali, para vai para lá. Se nota como catolicismo que religião de Deus, até direto na para lembrar para lá. Se nota como islamismo e religião de Deus, na para direto vai para lá. Que é bom poder ter certeza absoluta. Sim. Olha, assim. O problema é esse. Então, pedimos. Qual das religiões que chamamos com mais organizada para mais igreja católica? E que de Deus também botou já para organização. Onde que tem que chamar? Vir ali, botar entender algumas coisas, por aí fora. Conflitos internos, cerrados e não sei o que. Vamos olhar na igreja católica. Minha igreja católica de Guiné é organizado. Igreja católica de Santo Tomé, organizado. De Cabo Verde, organizado. Para cá fala Roma. Tudo em comunhão com o Papa. Esse é grande sinal para poder como que de Deus tem ordem, e tem silêncio, e tem organização, e tem imagem, apesar de pecadores que estão lá. Esse que de Deus. Tudo que de Deus nunca pode ter desordens absolutas. 40 e tal mil denominações diferentes. Aquilo tudo de Deus. Meu Deus do céu. Deus que cria a igreja, reino universal, reino de Deus. Deus que cria. Por favor. Não para. Mas pronto, esse é o tema de teologia a os. Não vai para o tema que te sem ler a os. Mira na jallo. Buona permitem discorda. A mim para que entender. Deus de Alcorão é o mesmo de Bíblia. Se você é duas fontes. Não é. Esse, o poder falar, Jorge não que fala. Ou que lê Alcorão, você Bíblia, você entender como é o mesmo Deus que não é na papel dela. Mesmo Jesus de Alcorão e mesmo de Bíblia, não é. Abraão de Bíblia, que de Alcorão e mesmo, não é. Não é. Jorge não que falar, não. Por exemplo, um pequeno exemplo. Deus de Bíblia, diretamente, ele que Papa de Jesus. Esse para Islão, até Surat 4, 157, Surat 4, 157, tudo muçulmano que acredita como Jesus e Deus, se morir, não vai para o inferno. Agora, não mostrou o contrário. Como eu não pude falar como e mesmo Deus? Não é. Eu não aceito isso. Não é, não.
Não é. É tudo menos isso. Agora, Michael Yaldi, é que como a amiguinha falar, para que a gente interpretar, Jorge não que falar como Deus de Alcorão e que mesmo de Bíblia, e que Jorge não que falar, não fala, se bulei Bíblia, bulei Alcorão, meu irmão, se é honesto, sério, minimamente sério, independentemente de boi católico ou muçulmano, sério, vou entender como Deus custa na Alcorão e que mesmo de Bíblia. Não é. Não é. Aliás, a Bíblia faz questão de fazer o quê? Vou ouvir, primeira carta de João 4. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Teologicamente, o que isso significa? Como é por bem manga de espíritos, manga de outras coisas, para falar como vou examinar cuidadosamente. Pois muitos falsos profetas apareceram no mundo. Reconhecereis, depois de dar sinal, reconhecereis que o Espírito é de Deus por isto. 2 pontos. Todo o Espírito que confessa, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo, que veio em carne mortal, é de Deus. O que é que Islã falaram? Como é que Deus podia encarnar? Como é que Deus não sei das quantas? O quê? Na volta a repetir. Reconhecereis que o Espírito é de Deus por isto. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne mortal, significa que vai morrer, mortal, é de Deus. E todo o espírito que não faz esta confissão de fé acerca de Jesus não é de Deus. Na vila câmera para a gente falar como Jorge não que está na inventa. Ali, primeira carta de João, estão a ver? Capítulo 4, versículo 1. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se o espírito são de Deus. Pois muitos falsos profetas, está aí, falsos profetas apareceram no mundo. Reconhecereis que o Espírito é de Deus por isto. 2 pontos. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne mortal é de Deus. E todo o Espírito que não faz esta confissão de fé acerca de Jesus não é de Deus. Ponto. Esse é o espírito do anticristo, do qual ouvistes dizer que tem de vir. Pois bem, ele já está no mundo. Então, quer dizer, esse que como Jorge, cuidado, esse ganhou opinião, para acabar a falar Jorge, não que falar não sei, e pronto, está aí. Não vai para outra coisa muito mais retumbante. Muito mais retumbante. Quer dizer, esse aqui ponto que eu leio o cabá, o está fazendo a cabeça e pergunta-lhe, mas espera aí, estamos a falar do mesmo Deus ou não? A resposta é não. Não estamos a falar do mesmo Deus. Não estamos. Por mais que o mestre agrada, não estamos a falar do mesmo Deus, não é. E depois, na mesmo profeta, vou ver o que Deus fala mais, antes de me passar para Gálatas. Vou ver o que ele fala. Quem é então o mentiroso? Quem é senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo. Aquele que nega o Pai é igualmente o Filho. Todo aquele que nega o Filho fica sem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Quanto a vós, procurai que em vós permaneça o que ouvistes desde o princípio. E princípio o quê? Desde Moisés. Desde Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Acabou. E cá menciona Zoroastro, e cá menciona Buda, e cá menciona Mohammed. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Essa que barragem. Você não percebe. E depois mais, pode ouvir só há quantos séculos com a Bíblia escrevido, há quantos séculos,
O ponto de falar é que não mostra vos goste. O ponto de Gálatas 1, 8. Não é lá nós tudo. Mas, Gálatas 1, olha, Cartas Gálatas 1, a partir de 8. Mas até mesmo se nós, ou um anjo do céu, vos anunciar como evangelho contrário daquilo que vos anunciamos, seja anátema. Anátema significa maldito. E na Bíblia, teologicamente, o que Deus repete é porque linhas vermelhas é dogma. Aquilo que a Igreja Católica está chamando como dogma é uma verdade imutável. Ninguém pode mudar para seu bel prazer. Seja maldito. Como anteriormente dissemos, digo agora mais uma vez. Se alguém vos anunciar como evangelho contrário daquilo que recebestes, seja anátema, maldito. É aquilo. Seja maldito. Aliás, um momento. Até gostava de A Voz que ela bem. Tem paciência. Esse é um dos livros que, se você juntar que é Bíblia, ela mostra a voz dela. Evangelhos que é apócrifos, gregos e latinos. Apócrifos. Evangelhos apócrifos. A palavra apócrifo significa o oculto. Vou apanhar o bolei, vou pôr Bíblia ao lado, vou pôr Alcorão ao lado. É só isso. Evangelhos apócrifos. Que escrevido há séculos atrás. Para bom olhar revelações, de que revelações bem? Por amor da santa, pá. Revelação. Aqui. Não fala apanhei livro, evangelhos apócrifos, pui tal, Alcorão, pui Bíblia, tal Bíblia, não sei o que. Eu sinto a ler, botei a conclusão. É só isso, para boa olhar revelações. É só isso, revelações. Que vem de um tal de anjo Gabriel. Ou vou achar como é por acaso que depois muçulmanos têm mesquita na Jerusalém. No início do profeta Mohammed, que ele fala, ou já na raça, para onde que está pui batesta? E cá para Jerusalém? Não para brincadeira por um lado. Só isso. Para brincadeira por um lado. Boba lei só. Livros apócrifos. Aliás, evangelhos apócrifos. Que no início, que como a neta raça na Jubi para Jerusalém? Por quê? Hoje teve contato com os judeus. Como anda a falar, algumas coisas eu ouvi que entendi. Escrevi assim maneira. Como anotou já, Abraão, claro, Abraão e qual tipo de Abraão. E depois o tal de papel de Abraão para Alcorão e um tal de Azar. Onde é que é isso? Calanjo Gabriel que revela isso. Esse Calanjo Gabriel. Ou seja, ele revela Moisés como papel de Abraão e Terá. Mohammed vai falar, é Deus de um gandal drabão. É tal Deus, é um gandal drabão. Pecador que está papel um coisa na Guiné, chega Luxemburgo e papel outro completamente diferente, das duas uma. Quem cuidar o ouvido, se calhar precisa mais de psiquiatra do que qualquer outra coisa, ou não? Por isso, volta a insistir. Evangelhos apócrifos. Batomé. Aliás, há tempo de ler vós um ponto ali rápido para bo. E rápido, só um cheirinho. Anda no campo para programa propriamente dita. Evangelho de Tomé. Na lei, só bona lembrar de alguma coisa. Alguma parte do Evangelho de Tomé. Apócrifo. Apócrifo. Apócrifo.
Eu, Tomé, o israelita, anuncio-vos a todos, irmão dentre os gentios, para que conheçais a infância grandiosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e quantas coisas fez, tendo nascido na nossa região, relato, cujo princípio é assim. Ok? Onde é que sublinhar? Vamos ler. Este menino, Evangelho Apócrifo de Tomé, este menino Jesus, tendo atingido a idade de 5 anos, brincava no val de um riacho e reuniu as águas correntes em lagoas e fê-las logo puras, e realizou estas coisas apenas com a palavra. E fazendo barro maleável, ouçam bem, barro maleável, plasmou a partir dele 12 pardais, que seriam 12 pombas. Vos faz lembrar alguma coisa ou não? Evangelho Apócrifo de Tomé. Jesus panha barro e transforma num pássaro. Você vê há tantos séculos que esse evangelho escrevido? Isso. Jorge Nanke que falar? Não. Val, eu disse. Essa é a opinião de Jorge Nanke. Constatação histórica. Agarrem nos evangelhos apócrifos, a Bíblia, o Alcorão ao lado, e tirem as conclusões. Só isso. Essa é a opinião de Jorge Nanke. Não. Aqui. É só agarrar e ler. Não custa. Não custa nada. Só agarrar e ler. E orgo cabalel, tem paciência, vai fazer, o bata apontou cabeça. O bata apontou cabeça. Decus ali sim. O bata apontou cabeça. Peraí. O que é esse? Apontou a cabeça. É só isso. Pelos seus frutos conhecereis. Ok? Não vai. Vou pegar a imagem de Nossa Senhora nesse lugar para não continuar o programa. Yeah. Minha irmã, para falar com a opinião de Jorge Nanke, eu dei as fontes. Vão ler diretamente. Se vão me julgar, vão julgar Tomé. Barnabé, Tratado Sanedrin, por aí fora, de judeus, Talmud judaica, Midrash de judeus, está na manga de coisas. Logo, bora tirar a conclusão. Onde é que certas revelações bem? Supostas revelações. Onde é que eles é bem? Se está bem. Se você abre a Bíblia, o cano já lá anjo Gabriel. Se você abre a Torá, o cano já lá anjo Gabriel. Esse que é o problema. Não já lá. E como é que mesmo o anjo está anunciando duas coisas completamente dispares? Das duas, uma. Ou um é mentiroso. Esse que é verdade. Não podem estar certos. Aliás, a Bíblia fala, tudo quem que nega, anticristo é quem? Tudo quem que nega, como Jesus vem de carne mortal. Carne que pode morrer. Tudo quem, esse anticristo. Boa nota como esse anticristo. Imagina Jorge Nanke fala, como a mim católico e pá. Moco falando, Jesus morreu na cruz e fala, ai meu pai do céu, não sabe o que diz. Pai, perdoa-lhe que não sabe. Bíblia falou logo, aqui, está aqui anticristo. Para ver que Jorge Nanke põe na sua cabeça como Deus pode morrer. Pois é, Deus falou na Bíblia também como tudo quem que nega como Jesus vem na carne mortal, anticristo. Bona concília através desse. Como você está perante ele. Você não olha tal falso Bíblia.
Pois é isso. Papel com é precisão. Não vai para que te ensine a os. E gente, a mim tenta jubi para perceber visita de Donald Trump e que compara para jubi Donald Trump na China. Elon Musk. Elon Musk. Que lá compara, que lá chama atenção bastante. E vou prestar bastante atenção. É muito importante que na papel. A mim, com na papel de geopolítica, de vez em quando, é por acaso. Para assim como uma das ferramentas indispensáveis para não entender como é que o mundo está saindo de um lugar para outro. Como é que o mundo está saindo de um lugar para outro? E gente, século XXI está a priorizar 3 coisas fundamentais. Século XXI. Boa bem com atenção. Tecnologia militar de ponta. Boa bem. Tecnologia militar de ponta. Segundo, acadêmicos de primeiro nível. Ok? Terceiro, poder econômico. Século XXI na gravitale. Na repete boss. Tecnologia militar de ponta. Acadêmicos de primeiro nível. Terceiro, poder econômico. Vou guardar 3 coisas como falar, vou guardar direito. Vou até jubi que é o mundo. Tudo quem que tem supremacia ali, ele não manda no mundo com uma perna nas costas. Gravem isto. Tecnologia militar de ponta, acadêmicos de primeira linha, gente suma para Carlos Lopes, para Alfredo Alife, grandes intelectuais, para Emmanuel. Gente suma esse acadêmico ali. Esse. Emmanuel Todd. Esse. Ele francês. Tudo quem que tem tipo de acadêmicos na país em grande escala, a buscar no centro do mundo, centro, ou na volante. Linguagem que eu vou entender, buscar na volante de se avião, a buscar lá. Se comboio, a buscar lá. Na volante, é isso que eu disse, na volante, mundo está dirigido para cérebros. Acabou. Inventem lá o que quiserem, façam lá o que quiserem. E depois o cérebro, articulado com o poder econômico. E poder econômico está acabando de sentar tranquilamente o que tem poder militar robusto com uma tecnologia de ponta. O resto é só música. É só música. Portanto, 3 poderes que está movendo estados no século XXI de primeiro mundo. Tecnologia militar de ponta, acadêmicos de primeira linha, poder econômico. Quem paga, manda. É só isso. Razão pela qual Donald Trump leva para Elon Musk. Você a perceber ideias principais do programa da OSBO. Vou prestar muita atenção, irmãos. Esse que não está falando, é radar geopolítico. Talvez macaquinhos que trabalham para a televisão, ninguém quer saber onde que China fica, muito menos onde que Rússia para. Ok? Não sabem? É que entender como mundo de AOS, na desenha boss rápido. China está a falar Estados Unidos, com licença. Rússia e sombra para Estados Unidos. Não repetir. China está a falar Estados Unidos, com licença. Rússia e sombra para Estados Unidos. Perceberam? Não volto a repetir. Razão pela qual combate Ikuma na parte ocidental, Rússia tem que diabolizá-lo para ver ele sombra. China não quer saber o que não deve fazer aquilo. Para ver o que? E tem poder econômico. Como vou poder cair China na guerra? E tem poder econômico. Você não percebe? Como manda ser jogada, Putin tem que ser do pior que Hitler para ver ele sombra.
China, não quer saber que bem. Que eu devo fazer aquilo? Assim, está nem água vai, nem água vem. É aquilo. Portanto, vou pôr para a cabeça de batom, está. Jorge Nank, especialista em relações internacionais, doutor e catedrático e pá, assusta só gente, conta só mentira. Como é também logo o título, Jorge Nank, um tal de doutor e não sei das quantas, e pá, um tal de doutor e pá, especialista, até, e está escrevendo dentro de água. Opa, agora eu descobri a América. Mentira. E só para enganar, boss. Bojubi, realidade. Minha gente, na conta, boss. China, no momento, está na fala Estados Unidos, com licença. Razão pela qual, boja, como quem que vai receber Donald Trump? Minha gente, essa área que a mim tem domínio dela. Na diplomacia, o país está jubido, para jubi, para cá lado que é na jubi, a partir desses sinais também. Bom, quem nem o ministro do negócio estrangeiro que vai receber Donald Trump no aeroporto. Nem o ministro do negócio estrangeiro, muito menos Xi Jinping. E alguém lá de quinta do Partido Comunista Chinês. Meu pai do céu. Essa visita mais baixo nível que alguma vez eu vi. Ora bem, vira coisa ao contrário. Olha Putin tiga. Quem que vai receber? Wang Yi, ministro do Negócio Estrangeiro de China. Para mim, qualquer diplomata, qualquer alguém que estuda relações internacionais, naquele momento e que precisa de falar, China está na Jubi para o Ocidente, para Washington e para onde. Não. Estados Unidos perante China já não é nada. Já não é. Já não é. É visita-lhe e um separador das águas. Para quem continua que é narrativa de preto e branco, mundo livre, mundo escuro e música, pura tonteria. O Ocidente cometeu o maior suicídio de sua vida, como andando a falar, boss. Pior presidente na geopolítica norte-americano, na repite. Pior presidente que passa na Casa Branca, no que toca a matéria de geopolítica, e que tem sumo Obama. Obama é tão pateta, que cabrão é. É tão pateta que até hoje, hora que não pensa na política externa de Obama, eu nem quero acreditar. Se tem quem desenha aliança China com Rússia, e que tem suma Obama. Obama julga chineses com russos para entender outro a força. E a tentativa de desespero de norte-americanos na tenta se cima que usa Nixon fazia anos tenta se China para lá da americana para desestabilizar a União Soviética é pensar como é poder funcionar hoje. E gente, e revelação de como esses que percebem história é nada. Nem que percebem mentalidade do povo. Não conta mais uma coisa. A minha olhada tenta entender chineses. Primeiro, eu tenho que ler Confúcio. China, para entender, eu tenho que ler Confúcio. Acabou perder tempo para mentira. Não, Jorge Nank, um tal de Jorge Nank, um tal. Mentira, lê Confúcio. E aí, candenha, boa noite, para minha mano. Before lembag agang bon bia Faches Barcelona bos tudo nya obrigado. Lei Confúcio ou Lao Tse. Esse é um dos gente que podem fazer um time de povo chinês. Russos. Tem que ler grandes. Então, aconselhar na forma de olha. Tem que ler coisa lá na forma de olha. Mundo russo. E preciso ler Tolstói. Ler coisa lá Alexander Nevsky. Ok? Para entender a mentalidade do povo russo.
Aquilo aqui na leva, bulei Catarina Grande. Apesar de ela é que é russa. Ela é que é russa, ela é alemã. Casamento que leva à Rússia. E ela também cuspande é Rússia com bonoja. É tamanho de Rússia com bonoja. Comandante a aconselhar qualquer alguém. Se me sentem de Rússia e tem um livro que está a aconselhar, para mostrar a voz ali na minha. Ei. Quem que me sente de Rússia, esse é o melhor livro para entender. Escrito por um americano. Ok? União Soviética não está a aconselhar esse. Ok? Esse eles que não está a aconselhar. Ok? E a gente diz, o que é que eu pude fazer direto ali? Elon Musk, para não tentar explicar vos resumidamente como acabou botar comandar o mundo no século XXI. Século XXI, como é que eu pude comandar o mundo? O mundo está moldado ou direcionado, guiado a partir de tecnologia de ponta. Boa atenção. Gentes que está decidindo, que está fazendo essa tecnologia de ponta, que a nós não temos aviões, telemóveis, tudo que é eletrônico, tudo. Eles que é elite do mundo, que está fazendo com que o mundo virar, sem ir pensar, sem ir papel, assunto ali, vira ali, e eles. Ora bem, Elon Musk faz parte de que clube? Comandei chamar a atenção, nem visita a China. Ou seja, resumidamente, Estados Unidos só falou como centro do mundo a hoje é a China. Razão pela qual representante máximo do país, representante máximo de tecnologia norte-americana, um deles, Elon Musk, vai visitar a China de uma única vez. E a gente, quem que entende? É o último visita de Donald Trump a China, com o grupo, com a nata de gente que leva. E depois mais, presidente do Tesouro norte-americano, vai que eles, e a gente que não percebeu isto, se disse que estudou relações internacionais, não fala, vai repetir curso. Vai repetir curso. Estados Unidos acabaram de falar mundo de como centro do mundo hoje é Pequim. China acaba de mostrar também como quem que tem dúvida de como nós para Washington que não está Jubi, então para Jubi chegar lá de Donald Trump de na Pequim, quem que vai receber no aeroporto? Alguém lá de Quinta que nunca sabia ele cal pecador na Partido Comunista Chinês, se calhar ele ser lá de qualquer aldeia de China, que lá que manda, moja Vladimir Putin chiga, como é que recebido? E gente continuam no Ocidente a discutir sexo de anjos. Já estamos. E gente, China está já no ano 2060, a caminho de 2070. La repito. China, tecnologicamente, está já na 2060 para 2070. Ouviram bem? Enquanto nós estamos em 2026, China está já na caule. Presidente de Ford, ex-presidente de Ford, fábrica, automóveis americanos, e manda comprar um automóvel elétrico de China. E anda aquele durante um ano e tal. Colocou as mãos na cabeça, assim. Perdemos o voo. China já disparou. Já não há como. Obama é supremacia norte-americana de tão estúpido que é. É porque como os chineses estão na idade da pedra, Rússia também mesma coisa. É uma ignorância incomensurável. É gente ali,
Então fala, boss, é super acusa lá Jonas Costelas. Na, coisa lá, é super as Jonas Costelas. Com esse grupinho, é grupinho lá, não cansa gente na visão. Você não olha. Quem que entende importância e pertinência de visita de forma como Donald Trump recebeu no aeroporto, não percebeu pata vina nenhuma. Está na idade da... Engana fala, está na idade da pedra. Lá na pré-história. Que lá como pode falar? Ou na era Neandertal, por aí fora. Está ali. Não percebeu pata vina nenhuma. Portanto, placas tectônicas entre a aliança de Rússia com China, Estados Unidos obriga a China com a Rússia a entender outro, tem que entender outro. Para ver se como se está unido entre eles dois, depois de um som que o outro não cai. E esse é o fator principal que une China com a Rússia. Chineses entendem como se não pega com russos, próximo a nós. E Rússia entende como sem fazer sistema de aliança com China, só sabe o único país que pode falar Estados Unidos, ou que tem soberania absoluta, e só China. Ora bem, sanções ou provocações que o governo Obama faz à Rússia e acabar de impor a Rússia para mãos de chineses e vice-versa. Para ver, não conta boas uma coisa, em 2004, Putin manda fazer maior embaixada de toda a história da Rússia. Não repetir. 2004, Putin manda fazer maior embaixada de toda a história da Rússia na Bruxelas. Você como é que Bruxelas, Washington, recebe que proposta russa? Subserviência. Se tem coisa que o Putin está entendendo na hora, York mandá-la em direta. Então mostrou como o facto de entacá-la não significa que mantém medo. Respeito, às vezes está confundindo certos gente. Às vezes eu respeitar alguém e está entendendo como medo não. Às vezes, ela quer receber. Jubi a os, quem que está na cura atrás de quem? É isso. Ou vou pensar como aqui que os botou bem na televisão às vezes, somos a Rússia, ninguém compra petróleo russo e não sei das quantas. Fia na santa e não corre. Eu, e a gente, Luiz Tomé, minha professor de geopolítica, e desintoxicam. Desintoxicam, mas é de alta a baixo. De cabeça aos pés. Esses na bangana, se calhar bajou nas costelas, basissocou, mas não sei das quantas, e que Jorge não. Há muitos que a cantar fala, ainda bem que não estuda num país da União Europeia. Imagina como na Rússia que estudava. Este aqui é um comunista, os comunistas lavaram a cabeça, o cabrão não precisa de patamina nenhuma. Pois é, não um país da União Europeia. É isso. É isso. Portanto, ora bem, se não jubi é panorama ali, que na Bahia, de forma que está na Bahia, Ocidente, das duas uma, ou junta-te a eles, ou o comboio já foi. Para Rússia com Putin, comboio saída de paragem, está em andamento, próximo a fazer corrida de alta velocidade. E se boa é a visita de Donald Trump à China, a gente não tira só luz mensagem. Centro do mundo é aqui. Razão pela qual o presidente americano vai, com gente que ele vai querer, presidente do Tesouro norte-americano, nica secretário de Estado, que leva. E sim, de Tesouro. Portanto, não pode falar. Na outra linguagem diplomática, não pode interpretar isso como também uma viagem comercial. De comércio. De gente,
é uma virada do século. A seguir, Vladimir Putin estava lá. Ora bem, não tenho certeza como Xi Jinping deve falar como a China tem linhas vermelhas. Um deles, assunto Taiwan, não quero discutir com ninguém, e nem não quero discutir com ninguém, para ver, não quero que discutir com ninguém. Primeiro ponto, modelo político chinês, não quero negociar, nem não quero discutir com ninguém. Terceiro, não política econômica, não quero discutir com ninguém, nem não quero permitir discutir com ninguém. Quarto, no modelo político, não quero discutir com ninguém, nem não quero permitir discutir com ninguém, para ver que ninguém. As linhas vermelhas da China. Não tenho certeza como Xi Jinping deve tocar nesse ponto. Portanto, Taiwan para nós é alto aí. Não vamos permitir qualquer coisa. E quem que pode garantir vos de como Estreito de Hormuz? Não pode falar vos como Estreito de Hormuz, única mensagem que o Irão manda para os Estados Unidos e como não fica Estreito de Hormuz, apenas está armado. E que é a mensagem? Não, é que fichar, para ver alguns barcos na passa. Ou seja, Irão está na fala Estados Unidos, não tem pistola na pera. É só isso, quem que me tenta só. Não vou falar com a boca poder. É só tentar. Vou lembrar, falar, vos antes de guerra começar. Fazer um direto, uma semana antes ou algo assim. Fala, vos com uma bolha. É na vida, Irão é na atacar. Não há como. É na atacar Irão. Olha, vos digo, a minha professora de geopolítica, Luís Tomé, não tem nada para pagar. Apesar de não ter diferenças, manda falar Luís Tomé e um verdadeiro doutor em geopolítica. Um verdadeiro doutor. Boa noite para a Jamana. Muito boa noite, o nome mais bonito da Pepe com o yeah. Você não percebe? Ora bem, é a visita de Putin. Na minha interpretação, tem que falar minha mulher para ir ouvir notícia de Rússia, para depois ir traduzir, que teve tempo e dias, que o mandanga fazer até direto, para esclarecer, para ver, me entender, para ver, a mim tem certeza quase, e por isso sair na jornal, mas Putin vai para preparar que está na passa na BRICS. Ok? Para ver BRICS, vou lembrar me falar boas zumbias. A minha medo dos BRICS, nos BRICS, o único medo que tem com a Índia. Brasil também. E não explica o porquê. Minha gente, na minha cadeira, Mamadou Balde, minha boa noite para minha mano, minha boa noite. Yeah. Na minha cadeira de sociologia, não tem nenhum sociólogo que minha professora tanto gosta dele, que me passa bem gosta dele, para ver também que se forma de tratar a sociedade. E o inglês, ele está chamado Anthony Giddens. Ele foi até conselheiro de Tony Blair. Para mim, um dos melhores sociólogos. Ok? Butene Malinowski também. Meus irmãos, a mim tem medo de Índia com China na BRICS. Apesar de Brasil está na salvana, tem alguma ressalva um pouco para ver de Lula. Lula é um bom jogador. Um bom jogador. Sem a mínima dúvida. A mim está falando se Brasil era e tem líder suma Fidel Castro. Nkana pui Brasil na radar de Índia. Na fala boa uma coisa. Brasil, para questões, tendo em conta que aprendi na sociologia, ok? Mentalidade do povo brasileiro é uma mentalidade latina. Para ver uma coisa, quando a sociedades europeias, você tem que ter em conta mentalidade latina, mentalidade francófona, aliás, mentalidade latina, você inclui França, mentalidade anglo-saxônica, que são ingleses,
mentalidade germânica, que seja da Alemanha, da Áustria, incluindo o próprio Luxemburgo, ok? Tem mentalidade eslava dentro da Europa. Cada quem está funcionando de uma maneira. Mais desorganizados e latinos. Mais desorganizados e latinos. Só festas. Dá vos um exemplo, para você entender mais ou menos miolo desse que não fala vos. Se você o único no mundo latino, não repete, no mundo de países latinos, só dois que organizam. Não repete. Na países de índole latina, só dois que organizam. França, Itália. França, Itália. Acabou. Mas quem? Espanha nem tanto. Portugal nem vale a pena tocar no assunto. Não vai para países germânicos. É mais, pode ouvir Luxemburgo. Pode ouvir própria Alemanha. Pode ouvir própria Áustria. Estamos a falar de mais países, certo? Ok. Não vai para países eslavos. Pode ouvir Polônia. Aonde que entra na União Europeia? Polônia já está comparado com Portugal. Portugal entrou em 86. Jorge Nanque tem 6 anos, ou seja, há 40 anos que Portugal está na União Europeia. Como é que você explica um país que entrou em 2004, ok? E ultrapassou já? Na todos os aspectos. Polônia, um país eslavo. Como é que você explica um país como a Estônia ultrapassar já Portugal, que entra em 2007, ok? Na União Europeia. A desde 86. Estão a ver a mentalidade? Povo eslavo, Bojubi, ou chama Polônia, Estônia, Lituânia, por aí fora, Butiga, nasce Mamé, ser Rússia. Putin na poder, em pouco espaço de tempo, e organizou um continente em segundos. Porque a Rússia é um continente, Rússia é cada país. Rússia é continente para tamanho. E organiza aquilo em pouco espaço de tempo. Assustador! Minha irmãos, quem conhece Rússia depois do colapso da União Soviética, para boa a Rússia hoje, se você admira Putin, então visita museus de história ou visita um psiquiatra. Para ver bem de cabeça, bonito de casta. Vou ver países como a Guiné-Bissau, e Praça Vermelha. E terem mais problema com um continente que seja a Rússia. Por quê? Não há liderança. É sério. Portanto, é tipo de mentalidade que tem que ter em conta com ele. Comanda, subserviência que existe na civilização Gupta, que seja a civilização indiana. Não repetir. Civilização Gupta, que seja a civilização indiana. Eles um pouco subservientes, está assustado com o branco. Suma nós africano. Africano médio, se vai médico, e olha o médico preto com branco, se vontade para atender para o médico branco. Para ver de que lavagem cerebral, que nós sofremos subserviência, é botar aplicar a um país suma Brasil. Diferença, a salvação de Brasil e de como tem um Lula, um grande líder. Se Lula era um Fidel Castro, vá lá, não tirava Brasil 10 pontos. O problema é que Lula só é elite que está abaixo de Lula. Para ver todo o país tem elite que está decidindo o destino de um país. Brasil tem vira-latas. Suma que está falando. Vira-latas! Ouviram bem? Vira-latas. Índia, mesma coisa. Ora bem, é visita de Vladimir Putin à China, não tenho certeza absoluta. Uma das questões que o Putin coloca lá é de como é que ela regula a Índia dentro de BRICS. Para ver de quê? Vou lembrar de visita de Narendra Modi a Israel. Então que vai ao parlamento israelita na mostrar apoio de Índia a Israel contra a Palestina, sabendo como ele é membro dos BRICS. E Putin e um dos protetores de alguns países árabes muçulmanos
Bosta noia, fricção que tenha entre Emirados Árabes Unidos com a visão de Índia com Israel, e não só também pertence de Índia a que grupo que ingleses queriam chamado AUKUS, para poder confrontar a China. Portanto, BRICS também tem um problema enorme. Como é que o Putin se entende na mesa? Duas grandes potências vitais para BRICS, que sendo Índia e China. Esse vai desenvolver só no próximo capítulo. Ou seja, hora que é fazer ser próxima reunião, que nasceu em princípio na Paquistão. Como é que o Putin destrincha, na fazer com que Xi Jinping se senta na mesma mesa, com os Emirados Árabes Unidos e Índia, para poder pôr eles para que tem ruptura dentro dos BRICS. Se a mulher Vladimir Putin, o conselheiro de Vladimir Putin, lá falava disso, depois de China visitar Brasil, e que até ninguém capaz de também estender pontes entre Emirados Árabes Unidos, Índia e China para melhor que Lula da Silva. Calma já. Portanto, esse calcanhar de Aquiles dentro dos BRICS menospreza a importância de Índia dentro dos BRICS e dá tiro no próprio pé. Vou escrever que o Jorge não quer falar boa essa ossa. Ncuda boia China lanta de forma que ele lanta e posiciona no lugar que posiciona. Próximo ator que não ocupa o lugar de China para surpreender o mundo. Tome nota. Se continuar com a política que ele tem, Narendra Modi e Índia. Não repete. Próximo susto que o Ocidente na apanha é exatamente com a Índia. Não repete. Próximo susto que eles na apanha, só que apanhar com a China, e está chamando Índia. Problema de Narendra Modi, ele tem um curso na conta boss. Boia Punjab na Índia. E tem uma religião chamada Sikhismo. E está chamado Sikhismo. Ok? Sikhismo. Fundado por um tal de Nana Babak, alguma coisa assim. Tenta ler alguns tempos atrás, bem para. Havia muita contradição e muita confusão. Pronto. Nunca tirar conclusão. Para já. Zero. Nunca acabar ler livro. Ora bem, para falar de como, e tem setores lá que são muçulmanos. E Narendra Modi tem um pouco de receio do Islã. Tem um pouco de receio. Para que dizer eles cresceram na Índia. Para ver Índia e de matriz hindu. Então, Narendra, ele é hindu. Ele que pode permitir supremacia ou igualdade de qualquer religião fora do hinduísmo dentro de Índia. Para ver lugar de pertença de hinduísmo e dentro de Índia. Islã não. Cristianismo, muito menos. Judaísmo, não vale a pena. Ora bem, para equilibrar a balança, provavelmente ele entender como alguma coisa na capela e tem que aproximar de Israel. E esse não ofender ou não despertar a atenção de Moscou. E despertando a atenção de Moscou, sabendo como Vladimir Putin é protetor de manga de países árabes ou muçulmanos apenas, caso de Irão, como que na base dentro de Cusana. E não só, também Índia com China está usando Paquistão, normalmente China está usando Paquistão para pular a costa Índia. Você não percebe? Portanto, está no dilema lá assim. Portanto, Putin tem que trabalhar parte ali, que não falava, você a mulher era conselheiro de Putin, não falava visita Lula. Para tentar pôr a mesa antes de reunião dos BRICS na Paquistão. Próximo a ser reunião. Para que entrar lá nervosos. Ok? Distantes de um outro. Ok? Esse que ponto que me vai chamar a atenção. Para ver que parte
fraco de próprio, os BRIC. Problema dos BRIC, vou prestar atenção ali, amanhã vou vir jogar na cara. A minha medo dentro dos BRICS e cá com ninguém. Índia. E não maior medo. Isso não acredita tanto na liderança de Vladimir Putin. Só que garantir a 100%. Que garantido para a Índia que qualquer país. Vamos começar por aí. E que qualquer país ao ponto de precisar tanto de proteção militar russa e que assuma Irão, que normalmente o pode impõe. Suma que o Donald Trump tenta pedir Xi Jinping para... Suma que falar para vós. Ne guerra, a China disse Irão cai. E burrice. E que a Rússia, bem e que a Rússia. E mais China. Portanto, Donald Trump quer pedir para tentar papiar com iranianos, para abrir canal, não sei das quantas. A meu canal Estreito de Hormuz está fechado. Não, está apenas armado. Papiar, alguns barcos está passa. O problema está armado para certos grupinhos e concordo com o Irão. A mim, concorda plenamente com o Irão. Para a questão do Estreito de Hormuz. A botar lá, não está atacando nada. Não pode também, até propriamente dito, Irão está nascendo demasiado pacífico. Demasiado. Alguém pode falar, mas hoje não como uma papel, gente não paga carro, gasolina, não paga não sei das quantas, e povo iraniano. Alguém está lá e atacar o Jubi, que hospital que é destruir. Agora, na vida, coisa ao contrário. Imagina como era Irão, somos um país muçulmano, e fugiaba um país cristão, com crianças lá, que comida não falava. Terroristas islâmicos e pá. E era essa música, que não ouviva na televisão, ou não. Vou ver se falar com uma outra coisa que não ouviva. Hora que vem de que lado, alto aí. Hora que vem de lado para ali direitos humanos e democracia, pá. Aí é. Que ser honesto, que ser honesto. Esse ser o diabo. Verdade. E para poder sair trabalhar, suma aquele bem. Independentemente de católico ou não, não me interessa se é católico ou não. Você tem culpa para levar. Você tem razão de defender com todas as letras. Essa que é verdade. Portanto, resumidamente, não pode falar vos com uma visita de Donald Trump com o grupo que vai que é o presidente do Tesouro norte-americano, Elon Musk, é para dizer o centro do mundo agora é aqui, Pequim. Visita de Vladimir Putin e para mostrar vos de como que China na jobe. E nem momento, China está na jobe para Moscou. Razão pela qual quem que pera Putin na chegada e uma das figuras do Estado mais importantes, que ser o Wang Yi. Quem que vai receber Donald Trump é uma figura desconhecida. Ninguém sabe quem é. Não será ninguém. Na diplomacia, para nós, está mostrando para onde que o país na jobe. Esse que é verdade. Está na própria voz, de tema ali, quem custa da diplomacia. Portanto, China mostra a voz para onde que Pequim está na olha, que será o Moscou. E cá para Washington. É que você vai falar com direitos humanos, não vai, bem, mundo livre, mundo torto, escuro e não sei o que. Música. A la boia, se Donald Trump tem a importância para Pequim, quem que não vai pegar no aeroporto, ou o ministro do negócio estrangeiro, que foi, ou diretamente chefe de Estado. Não é o caso. Vou ouvir foto, e depois Xi Jinping fazer Putin. Uma surpresa incomensurável. Um pôster tão grande que é entre ele com Vladimir Putin. E gente, mundo muda. E pena de como Paris que me está entendendo, Londres que me está entendendo, Washington que me está entendendo, muito menos Bruxelas. Mundo muda. China está a falar Estados Unidos com licença. Rússia e sombra. Não é uma perguntas. Quem tem pergunta está a colocar antes de não terminar. Qualquer pergunta, coloquem à vontade. Quem receber sobre o tema com o papel dele e que outra coisa qualquer. Sobre o tema de jogo. Apesar de me estibar para a nós africanos,
Cientista cego, deixa, tem paciência. Apesar de mister para nós africanos, para nós, não aproveitava a guerra deles, não acompanhar Ibrahim Traoré, não acompanhar Tiani de Níger, não acompanhar Assimi Goïta de Mali. Questão que está colocado de como africano, está na pena, está muita pena. E a gente, na tudo que aquilo lê sobre nós africanos, a única conclusão contigo: colonização mental e maior pancada que nós recebemos. A nós que luta com brancos, com mate. Pior coisa que nós recebemos, pancada e colonização mental. Vou ouvir só dois ângulos. Não mulheres. Que cabelo que ela usa? Esse que reflexo. Não há vídeo na TikTok ontem, ok? De bajuda que está na Rússia. E na fala com russa, puntal, que como anda voz preta, botar usa cabelo assim. Inventa uma história por aí fora. E fala, você como não está boss. E ora, e tipo orco de um cachorro com roupa humana. É como que pode convencer não mulheres de como é a expressão máxima de colonização mental. Razão pela qual ele usa peruca, cabelo de branco. Viagem na Portugal, tu acompanha um susto. Sim, estava atrás na caminhonete de uma ajuda preta. E por que cabelo? A mim, para mim, uma branca que estava adiante. Olhei sair para lanta, para baixo. Olhei pega a coisa vara assim. Com os olhos assim, era preta. Meu pai do céu. Vou dizer só. Não mulheres, vou começar a não mulheres. Vou vai para homens também. Nando Gomes sa. Juve, a mim cansa na volta a repetir boss. Problema de Guiné. Guiné visou ter problema. Dia que nós começamos com o Juve no país a partir da perspectiva, Guiné-Bissau tem problema. Interesses inconfessáveis é dos problemas. Interesses inconfessáveis. Primeiro ponto. Segundo, nunca tem líderes. E a gente, na volta a repetir boas vezes necessário, ninguém camede se socou na Guiné. Ninguém. Problema é interesses cruzados. E acabou de esquecer de outra coisa que não está falando sempre. Úmaro e capapia ainda. E a gente, Úmaro, se uno bem. Se uno bem. Orkuna fazia coisa ali que na fala gosse. Manda mensagem para Njubi. Minha irmãos, boa minha atenção. Dia que o Úmaro sinta para papia. Manga gente na fala como Jorge não acabou de ter razão. E a gente Úmaro capapia ainda. Como a gente se está em silêncio. Está fingindo, não, o único desculpa que ela tem não pode fazer nada para ter arma mentira para botar dinheiro que se socorre na boss. É só isso. Que lá que calanta boss. Bona banga na zonas costelas e pá, Úmaro e não sei o que. Ele boca por engana, isso é ilustração. Tudo é mentira, gente. Dinheiro que toma de que rapaz, gente. Gente, boa, acha como é. Se socorre sair lá do quinto dos infernos, de repente vira primeiro-ministro de Guiné. Do nada. Pensa um pouco, vou pensar um bocadinho. Imagina se socorre sair lá do quinto dos infernos, de repente chega primeiro-ministro, já está tudo bem. É isso? Esses não ganham tudo, gente, menos Jorge Nanke. Menos Jorge Nanke. E esse que não fala, boss, vou graves, vou guarda. Amanhã vou binduga Jorge Nanke na cara. E silêncio da gente esturba Fernando Dia, tudo eles. E dinheiro de Sissoko. Com calanteles. E Canadá, dinheiro de Sissoko. E que lá que calanteles. Mentira como é militares. Mentira. Nada bom um exemplo. Nada bom um exemplo. Carlos Conte, imagina. A mim tudo arranjar o problema, o te evita. Não arranjou o problema, o te evita. Um dia não acaba o filho para matar o diante.
Não é que não fica? É só isso. E vou achar como militares que está apoiando Sissoko, está apoiando para ver com mais convicção e mais alguma coisa. Pensem um pouco. Pensem um pouco. A hoje um dia, quem que está apoiando do nada, a forma, que alguém tem que ser do patriota até os cabelos. E é patriotas na política na Guiné. Não pode falar, mas um deles está chamando Marciano Indi. É tipo de patriotas. Um deles é Marciano Indi. Não tenho certeza como ele nem fala mais. Vou não falar dele para ver como ele prepara suma. Pensem o que quiserem. Mas a verdade, quem encosta a verdade dentro dele, o Marciano Indi, né, políticos. Imagina como a PGC, né, momento de na dirigir. Aliás, há uns tempos atrás, Marciano Indi que na dirigilba. Boa achar como a PGC gana tem linhas vermelhas para se socorrer embalo com Marciano à frente. Boa achar aquilo. Só se Marciano que prepara suma. Marciano que precisa de falar como não podia agir, né, ponto de dizer, a mim consiga raça de mim. A mim. Consiga. Então fala voz na Guiné. Na Guiné. E que tem raça que o conselho melhor para mais balanta. Que tem. Que tem. Manjar com mancan, com pepper. A nós é quase a mesma coisa. Mas que tem gente que conselho direito para mais balanta. Que não está garantido qualquer alguém. Ninguém que conselho pepper melhor para mais balanta. Ninguém. Na Guiné. Não tem sorte. O mês se conselho pepper. Papel com balanta. E não falou pepper liquim. Se o mês se conselho tam balanta. Punto pepper. E não falou balanta yes. O problema é que como certo gente que me conta fala boas para quem lê de África um conce. E tem certos tribos que o capulipui em certos lugares. Tomem isto como exemplo, fazem que não farão. O cara perde. E tem certo tribo que o capulipui em tal lugar. Cabo Pui. Mas Cabo Pui. Exemplo clássico. Imagina como a Bobo tem empresa ou tem 20 filhos. Qualquer um deles quando entrega a empresa? Não. Então. E por quê? Imagina como vamos supor que a filha papai. A mim cuia balde a nós e esses filhos. A mim só chamim, não sei das quantas. E a balde muito mais concentrado. A fina da empresa a Jorge Nanke. Mas por dar para mim. E Jorge Nanke esse filho também. Pensa um pouco. Pensa um bocadinho. É mesmo critério. Porque não governar um país, tem que conseguir tribos. Tem que ser uma balanta o capo de pôr certos caos. Pepel o capo de pôr certo cau. É só isso. E aquilo que não falta, não. Quem diz que me se entendesse? O facto de ser do guineense significa que uma ama Guiné. Bora responder isso. O facto de ser do guineense significa automaticamente que uma ama Guiné. Não. Já é balde. É que não fala gente. Gente pode pensar como Jorge não é uma pessoa, não sei o que. Tudo bem. Vou esperar até dia que o Umaro sinta. E depois, vamos supor que o Umaro entende como ele perde poder. Ele tirar o poder de forma brusco, não sei das quantas. Dia que o Umaro não sinta. O Umaro só pode até combinar para não sinta. Para sinta. Um cara fazer pergunta já agora. Não prometeu um cara fazer pergunta, não sinta só para ouvir. Que dia, não acha como a guinense não fazem estátua. Dia que o Sissoko abre boca. É gente estudo boa é aquela. Não me é para ver como é que é militar. Mentira. Antaminha com os guinenses. Se tem alguém que bom na ronca marcar dessa, o cara é uma guinense. Na ronca marcar dessa, o cara é uma guinense. E também na segunda de verdade, custei desse gargante. Para contar barrado, o cara é uma guinense. Cara, olha. Se boa, não é igual, mas mais que ele não. Não está garantido. Mais que ele, o cara não olha. Não é igual, mais que ele, mentira. Bate sem ele, vou mostrar. Mentira. Mentira. Com o guinense, suma minha palma da mão também, por um lado. Ok? Você vai Fernando Dias. E o único alguém no mundo que está ganhando eleições que reclamar. O ganheiro milhões vou reclamar. Esse que não é o problema. Basta não mudar essas coisas ali. O problema não é resolvido. Outra coisa também, esses que vão olhar, mas ninguém está lá assim, guinense.
A mim pude panta de guineense. Se ainda bem cair em guerra com outra raça. Se calhar não tem medo um bocadinho. Mas bem 20 guineenses, só guineenses, olha, eu durmo tranquilo. Se o mestre desorganizar guineense, dunte ele só não cão. Dunta só, vou afastar um bocadinho o bata-jube. Se eu afastar um bocadinho, toma logo a polícia, vou firmar ao lado. Para ver, daqui a pouco, vou não olhar faísca lá. Vou lembrar de falar hoje que uma bendito ora olha PGC junta com cabuncas para ser catugas. Bendito ora. Se era entre nós, em vez de tugas bata fugiano, é na serviba de mediadores. Vou falar amigo, fala boss. Mediadores. Guiné se acabou cansa porque junta eles só. Acabou cansa, nem acabou de declarar eles guerra. Larga. Boa esses. Ba hortantang, ba não sei das quantas bodeles tempo. O que lá fala boa sobre Baraima Câmara? Que tempo, só se não acabou anti-muçulmana, boi anti-fula, anti-mandinga, se era nem no cara para pegar assim. Pois é. Não fala gente que uma boia mandinga com fura na mesmo cau, num tal de mademe, não sei das quantas, ódio comum contra domingos. Dia só quis esvaziar guerra na saída. Boi anti-mandinga, anti-fula, anti-muçulmana, me anti-tudo e mais alguma coisa. Pois é. Não aconteceu. Não aconteceu. Poder só tempo. É só isso. Fula mandinga na mesmo cal da pina religião é que podia filar com o agora. Que se era o lugar mais alto, para entender outro. Guinense é a mesma coisa. Esse que bom olhar não sei das quantas, que era tudo mentira, bom. E se socorrer e põe na sua cabeça como se sapai canjuja, balancas chuna vai para esse lado. Se socorrer, fia na santa, boca cor. Fia na santa. E a gente diz, problema de balanta, deles. Balanta que está tomando iniciativa. Balanta está seguir. Não guarda isso. Balanta está seguir. Balanta que tem aqui fibras de liderar. Não fala em termos gerais. De liderar. Que fibra de liderar? Não. Balanta bom na seguir. Esse balanta bom nela. Boa a casa de guerra de 98. Nenhum balanta vai para lá da Sumani Mane para ver como era contra Nino. Mentira. Mentira. Na última hora, se tem de que o balanta está sentindo que ele dentro de casa e com o papel. Tirando o balanta e com o papel. Fala amigo, fala você. O único carro que o balanta pode sentir que é seguro. Se cá balanta, automaticamente o papel. Quem sabe? A nós não reconhecer fanário de balanta e vice-versa. Pepe se vai fanário de balanta e suma se fosse de nós e vice-versa. Quem sabe? E único que não reconhece. Que eles também reconhecem. Se era manjacos que faziam o bem, não entendi ba. É quase a mesma coisa. Se era mancanho, não entendi ba. Era quase a mesma coisa. Mas balanta para papel e suma um japonês com Jorge Nanke. Nada a ver. Nenhum cruzamento. Alexandra da Silva, boa noite, minha mano. Esse que me fala, boss, para que eu consigo nossa história, para além de como a mim, não pode ir bar de balantas. Meus irmãos, não houve balanta, não vai que abacas com balantas, não fazem aia com balantas, que luto de balanta que bota olha. Até amanhã que esqueci uma única vírgula. A minha era que alguém me pega na mão ou pega na parte de trás de rabada e não sei o que, não tem técnica como poder destruir com balantas, com aprender. Perfeitamente. Perfeitamente. A mim se me luta até a os com todos os pormenores, não quero esquecer nada. Cultura balante entram e então fala voz na Guiné. E que tem raça com gostar dele para mais balante. Tem. Com gostar dele. E para mim,
raça mais bom de alma, bucana olhando na Guiné para mais balanta. Eu discuto até com o Papa Bento XVI. Raça bom de alma, suma balanta, bucana olha na Guiné. Tem. É que tem companheiro. Acaba balanta fiel. Balanta e fiel. Nada bom um episódio. Hoje cometi erro na base de ignorância. Não interpreta aquilo como ignorância. Quando na bonha. E balanta. Cometi erro. No momento que eu entendi esse erro, olha Cabral matado. Luiz Cabral falando como é panha arma que pega na mão. Pule sim. Capule. E mata-se a cabeça. Quando na bonha. Que dia com a amiga Cabral matado. Entendi como é cometia algum erro. Como se fosse uma traição. E mata a cabeça. Esse puro balanta. Balanta de verdade, yes. Balanta está vergonha. Balanta está na vida para a palavra. Como não está falando, a mim na Guiné. Raça que mais gosta dele na Guiné. Cano é uma balanta. Como está ali, morre. Balanta. Ponto. Um conce. Lá está também. Para ver, o único raça também que convivi com ele muito tempo junto. Conce perfeitamente. A raça mais bom para mais balanta na Guiné. Cano, para quem conce? Fanado na nunca sabia, Nando Gomes nunca sabia. Mas quem sabe? Dia nós com balantas, canto pepeles não tudo algum conselho que vai fanado de balanta, invalidado para nós, por aí fora. Sim, não tem, e que tem raça que eu consigo na Guiné, para mim, para mais balanta. Tirando, se era para manjacos ou mancanho. Voilà, por entender para ver não língua perto um outro. Ou com mancanho na papia. Se eu prestar atenção bem, principalmente se o papel de biumbo, por entender. Manjaco, mesma coisa. Eu só, por exemplo, manjaco está falando, alguém fala como custa, tipo, diferença quase nula. Manjaco está falando ulef. Ulef, está usa o aberto. A não está usa o de organização. Olef. Ulef. Pode ouvir só a diferença. Manjaco, ulef. Pepel, olef. Não perde um outro. Se era bem gente que tem, ele fala, ok, qual é que é a surpresa? Quase a mesma coisa. Mas, e balanta? Balanta com não tem nada a ver. A gangbon, busta direito na balanta, a gangbon, na pepel, o ananjono. Pode distância é muito grande. Iago, balanta está chamando ele. Uede. A não está chamando mchup. Sinti a diferença. Mchup para uede. Bucinta. A mese. Na pepel, não está falando o chori. Eu vi só distância. O chori. A mese. Isso. Senti se segue, bada parece. Balanta com mandinga ndege. Se você tem pergunta sobre. Sim, fanado na Lunzi, como é um dos fanados muito bem bonito e não sei o que, por aí fora. Um obiba é que usa mais na Luiz Cabral, até que avião que tem de presidência. E falam como assim, nome era Kassala, isso sim. Punta que ele fala Irã de fanado na luz. Que não lembra. Ok? Ok, já gente. Nós está já, liga se calhar amanhã. Na fala minha mulher para Yobe. Notícias de parte Rússia. De ontem. E depois para explicar o que é notícia na Rússia. Se não há alguma coisa relevante, poder fazer parte de dois, direto. Ao contrário, fica por isso mesmo, ok? Na fala boas, muito obrigado. E vamos para aprender coisas ali. E não começa com desintoxicar nas cabeças. De coisas dos europeus, tanta coisa na cabeça. Não pensa com a cabeça mesmo. Não busca na história. E na fala boas, liberta a África.
Liberta África é aqui. Muda a mentalidade. Busca escola. Tem paciência. Busca escola. Busca conhecimento. Busca conhecimento. Peraí. A minha fala, boss, com todo o respeito, com ter qualquer alguém, se tem pedido especial como pode fazer qualquer africano, qualquer, tem paciência. Vá à escola, estuda, tem paciência. Branco cana respeitar na lado nenhum. Ora que abre boca, entendeu? Por favor. Então, a bom exemplo, hoje nós estudava, no momento que minha professora Antônio Zé Seguri, atual presidente de Portugal, foi minha professor.